Vamos orar então ao Senhor. Te agradecemos, bendito Deus, Pai Celestial, reconhecendo que Tu revela o Teu Filho e tem revelado. Também te agradecemos, ó Senhor, por estarmos aqui. Estamos desejosos e dispostos a ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, Tu mesmo que escreveu essa palavra, que a interprete. Nós temos nossas dificuldades carnais em entender a Tua palavra, porque ela não foi feita para isso, Senhor. Nós temos toda a dependência de o Senhor nos ensinar ela. Tu mesmo, ó Espírito Santo, é o único que pode interpretar ela, e nós te rogamos que faça isso nessa noite. É Tu quem conhece as concordâncias, é Tu quem conhece o sentido por detrás dessas letras. E assim como Tu nos ensina, só Tu pode então revelar essa palavra em nosso coração. Que o Senhor transforme nossas vidas com esta palavra. Nos dê foco e atenção nela nesse tempo e faça a Tua vontade, ó Senhor. Obrigado. Amém. Abra em Neemias, capítulo 1. Vamos ler para ganhar tempo, verso 7 até o verso 9. Temos procedido de todo corruptamente contra Ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, Teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, Teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Então nós vamos dar sequência daquilo que começamos a semana passada, se o Senhor permitir. Vamos fazer o uso da ferramenta e do DataShow para auxiliar. Semana passada nós vimos então, no capítulo 1 mesmo, o caráter de Neemias. Nós vimos especificamente o caráter de Neemias e do povo, e hoje, se o Senhor permitir, nós vamos falar um pouco sobre a centralidade da restauração. Essas duas coisas estão no capítulo 1. Então, quando nós falamos do caráter de Neemias e do povo, vimos um pouco sobre as perguntas que Neemias faz, as respostas e a maneira que Neemias demonstra se importar com aquilo que é primaz ou aquilo que é a intenção do próprio Deus, o nosso Senhor. Nós vimos que a palavra servo aparece, então, frequentemente, nesse pequeno trecho de Neemias, tem uma quantidade expressiva de vezes que a palavra servo aparece, e consideramos o quanto essa palavra ela é de suma importância dentro do livro de Neemias, e quando nós pensamos em restauração dos muros, das portas, das torres de Jerusalém. Essa palavra ela é importante não só na restauração dos muros, como ela é importante se você for ler Esdras, na vida de Esdras também, e na vida da restauração de altar e da restauração do templo. Porque, na verdade, tudo que envolve restauração envolve serviço. Tudo que envolve serviço envolve o coração e vida de servos. Então, nós gastamos um tempo meditando nisso. E usamos um contra-exemplo de Coríntios. Então, aquele texto de 1 Coríntios, onde nós vemos aqueles irmãos, na verdade, numa condição onde não existe um que está em pecado, mas, na verdade, quando um povo não se arrepende, um povo não lamenta diante do Senhor, infelizmente, o caráter de pecado não é de um ou dois indivíduos, é o caráter daquele povo. Então, quando não há lamentação, arrependimento, ainda que seja assim um ou outro indivíduo que tenha pecado, mas no que concerne ao coletivo, isso é uma vida de pecado coletivo. E isso traz um dano, isso é o que leva esse povo para o cativeiro, e é isso que esse povo, nesses dias de Neemias, está confessando. Nós vimos também, nessas mesmas palavras de Neemias, que não é só Neemias que está orando pela vontade de Deus, mas existem outros servos orando por essa vontade. Agora, o que nós também constamos nesse primeiro capítulo de Neemias é tão essencial quanto a primeira parte. Nós podemos meditar no que concerne ao caráter de Neemias e do povo, e até entender que isso é uma necessidade para nós, nos dias de hoje. Mas isso ainda não é conclusivo em si mesmo, e não é tudo que está contido nesse capítulo 1. Isso é uma parte. Eu diria que é tão meio a meio essa quanto a que a gente vai ver agora.
E, na verdade, no que tange a Deus mesmo e aquilo que Deus está fazendo aqui nesses dias, é a centralidade da restauração que precisa ficar clara. Então, se assim o Senhor permitir, nessa próxima 1 hora, nós gastaremos vendo, consultando a palavra do Senhor, para verificar, de certa forma, alguma coisa que nós já até sabemos, mas que a vontade de Deus é uma só, no que tange a sua vontade com o seu povo. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ter uma grande dificuldade em entender que Neemias não é uma história de algo que Deus fez particularmente naquela época. Nossa tendência vai sempre ser olhar para o Antigo Testamento, ver um fato isolado, histórico, e entender que aquilo foi uma moção de Deus naquela época, naquele povo. Mas felizmente não é isso. Então nós temos aqui sim um fato histórico, uma restauração histórica feita naquele povo. Mas isso é algo que tange diretamente a vida da igreja nos dias de hoje. Não pode ser um fato isolado. Senão nós vamos gastar um tempo enorme buscando a história e fazendo um estudo histórico do que ocorreu. E de fato nós faremos isso, invariavelmente faremos isso. Mas esse não é o centro. Se não houver entendimento, do caráter necessário na vida do povo nos dias da restauração, e 2, da centralidade da restauração, não é possível falar de restauração. Nós vamos nos perder naqueles pontos posteriores que nós vamos abordar nos dias da restauração. Então, tudo que envolve restauração de muros, de portas, de torres, pode se tornar, e vai se tornar, apenas uma execução dentro da história da igreja, se nós não tivermos esses 2 pontos claros. Na verdade, Malaquias mostra como, sim, a restauração se tornou no povo judeu apenas um legalismo. E isso não pode acontecer. Dispensacionalmente não pode acontecer na igreja. Tornar aquilo que é uma restauração em algo legalista, ascético, porque não é essa a vontade do Senhor. Mas é um grande risco que corremos, se passarmos muito rápido por cima desses 2 pontos, e não meditarmos, então, no caráter, como já foi abordado, e hoje na centralidade. Entendo, irmãos e irmãs, que para nós, primeiro extrairmos isso do primeiro capítulo aqui, nós vamos gastar um grande tempo hoje lendo o texto. E assim permitir que a palavra, por si mesmo, no máximo possível, deixe claro aquilo que nós já temos falado. No que concerne ao trecho do capítulo 1, se você ler o verso 9 novamente, é aí que está a chave, mas lembre-se, é um verso dentro de todos os versos, eu não estou isolando esse verso dos outros versos. Ele pertence à mesma oração de Neemias, mas é nele que nós encontramos algo essencial, que determina, já no capítulo 1, qual é a centralidade. Diz assim: mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos. Então, o que são essas palavras? Isso é Neemias recordando as palavras do Senhor para Moisés. Acredito que algumas Bíblias têm no rodapé até o endereço dessas passagens. Algumas nós vamos ler, mas é Levítico 26, Deuteronômio, tá? Capítulo 30. Então, é Deus falando isso para Moisés e Neemias lembrando: mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido. Então, o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, aqui você tem a centralidade do que Deus está fazendo nesses dias, pós-cativeiro. Deus não está fazendo uma obra simplesmente. Não está simplesmente restaurando o altar, não está simplesmente trazendo lévoas do cativeiro, embora Ele esteja fazendo isso. Todas essas coisas estão acontecendo, mas o que Deus está fazendo, de fato, centralizadamente, nos dias da restauração? Nós vamos ver que, na verdade, é o que Deus faz desde o início. Para ali fazer habitar o meu nome. No lugar que tenho escolhido. Então aqui tem-se, até marquei, essa centralidade da obra que Deus está fazendo. A centralidade não é o muro restaurado em si, a porta, nem mesmo a prosperidade desse povo, que vai acontecer. Não é a proteção, não é nem mesmo, irmãos e irmãs, por mais estranho que isso possa parecer, o testemunho de Deus, porque isso é uma consequência da habitação de Deus na sua casa. Então a cidade de Jerusalém toda gloriosa não é testemunho nenhum sem Deus de fato, na sua visão, não na nossa.
fazendo o seu nome habitar ali. Então isso é uma essência de Deus e da sua obra no ser humano. Embora nós não vamos enfatizar muito essa questão. Mas o desejo é que nós, de alguma forma, verificamos que essa linha ela transcorre toda a palavra de Deus, até o Novo Testamento, para que nós não isolemos essas palavras, nem no livro de Levítico e de Deuteronômio, nem nos dias de Moisés, nem nos dias de Neemias, porque as palavras são verdadeiras e essenciais para nós hoje. Então, se essa é a centralidade nos dias da restauração, em Neemias, com toda certeza, irmãos e irmãs, essa é a centralidade da obra de Deus nos nossos dias. Vamos abrir alguns textos, mas deixe-me adiantar alguma coisa. Nós estamos falando da centralidade da obra, não da obra, porque no que concerne aos muros em si, eles têm um significado. Então a obra restauradora, ela inicia nesse fundamento, mas ela abrange muita coisa, para que nós também não, de alguma forma, reduzimos a obra de Deus a uma doutrina. Embora ela tenha que estar lá, correta e bem posicionada. Mas muros fala de princípios, fala de governo, fala sim de testemunho, de proteção. Então, a obra restauradora vai atingir outros âmbitos da nossa vida cristã. Mas ela inicia numa centralidade. Também não podemos transformar toda a obra restauradora na centralidade em si. Porque qual que é a evidência dessa centralidade? O altar, o santuário, os muros, um povo que está debaixo do governo de Deus. Então, muitas vezes nós enfatizamos a centralidade, mas desprezamos totalmente o resto. Dizemos que temos a centralidade, mas não tem altar, não tem santuário, não tem muros. Então, não é possível separar essas duas coisas. Se houver verdadeira centralidade, como havia no coração de Neemias, na sua oração, haverá restauração. Então, devemos considerar se muitas vezes, será que a centralidade que nós proclamamos é de fato central? Por que o Senhor não consegue avançar na sua restauração? Para nós é muito claro que nós temos um único foco e uma única centralidade. Mas isso é de fato uma realidade na casa do Senhor? Porque se é, a obra restauradora do Senhor vai acontecer. E vem acontecendo. Mas muitas vezes nos enganamos. Achamos que conhecemos uma doutrina da centralidade da vontade de Deus. Mas o altar não está edificado. O santuário não está edificado. E os muros não estão edificados. Algo não está conferindo. Então não se engane. Nós vamos abordar hoje a centralidade, mas o livro continua. É o primeiro capítulo, porque é essencial, mas não é em si mesmo finalizado num aspecto doutrinário. Isso em si mesmo vai exalar, vou colocar dessa forma, em todos os aspectos práticos da vida desse povo. E quando nós professamos a centralidade da vontade de Deus na vida da igreja, com toda certeza, irmãos e irmãs, se isso é real nas nossas vidas, vai tocar todos os aspectos da nossa vida. Os muros, o governo, a separação, os princípios, a lei do Senhor. Então nós não podemos chegar no segundo sem o primeiro. Mas se chegamos no primeiro, de verdade, em realidade, Deus irá conduzir ao segundo, que é a restauração. Para que nós também não nos tornemos presunçosos e soberbos no conhecimento da centralidade. E paramos nesse sentido nisso. Bom, nós entendemos qual é a centralidade. Mas o livro de Neemias é um livro com vários capítulos. Aqui nós temos o coração de Neemias e a centralidade. Mas já no capítulo 2 nós temos o início de uma obra que passa pela vida desses homens que reconheceram a centralidade da obra. Será que o Senhor tem feito isso em nossas vidas? Sem entender qual é o propósito de Deus, não tem nada para se fazer na igreja. É de suma importância, base essencial da vida coletiva, que tenhamos esse aspecto, claro. Mas ele tem que ser real. E ele vai ser, então, a base da restauração do Senhor. É um equilíbrio. Pender para o lado doutrinário vai deixar uma lacuna enorme. Não é a vontade de Deus que isso aconteça. Mas ir para o lado da restauração, sem entender a centralidade dela, vai com toda certeza nos levar para uma vida legalista, ascética,
que não tem nada a ver com a obra do Senhor. Nós vamos ser repreendidos talvez duramente, como foi o povo nos dias de Malaquias. Então que o Senhor nos ajude a manter esse equilíbrio. Um equilíbrio que claramente o Espírito Santo tem que manter. No que tange a palavra e o entendimento dela, nós temos ela para, de certa forma, infinitamente buscarmos até o último dia de nossa vida, compreender qual é essa vontade. Que grande dano seria achar que já entendemos ela e pôr um ponto final. Então uma grande alegria, por um lado, sempre meditar nesse aspecto. Mas, por outro lado, é um ponto sempre de atenção. Para nós irmos diante do Senhor, orar e suplicar para o Senhor, para que nós, de alguma forma, não nos contentemos com o ensino e com a doutrina do eterno propósito de Deus, mas que isso transforme a vida da igreja. Qual é o nome dessa transformação no que nós estamos meditando? Restauração. Você pode chamar de transformação, pode chamar de conformação, pode chamar de várias coisas, santificação. Mas é que aqui onde nós estamos meditando, o nome disso é restauração. Então vamos avançando aos poucos. Guarde essa parte final do verso 9 do capítulo 1. De lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, aos poucos, vamos abrindo alguns textos, porque o que nós vamos verificar aqui? Neemias, nós já falamos, está falando de uma cidade. Mas se você olhar na história da própria palavra de Deus, e olhar na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, de certa forma, existem três, então, aspectos, 3 pontos que nós podemos lembrar, que são tabernáculo, templo e então igreja. Então são 3 principais que nós podemos verificar na palavra. Tabernáculo, são dias muito específicos os dias do tabernáculo. Templo, também são dias muito específicos. E igreja. Nós temos muito texto para olhar para dizer exatamente que os 3 são um só. Não existe um templo, um tabernáculo e uma igreja. Mas no Novo Testamento fica bem claro que é um só corpo de Cristo. Mas existem sim demonstrações. Nós podemos abrir vários textos e meditar sobre o tabernáculo de Deus, que é a casa de Deus. O templo de Deus, que também é a casa de Deus, a mesma casa. Podemos olhar a igreja de Deus, que é a casa de Deus. 1 Timóteo 3,15, nós vamos ler depois. Então, se nós pensarmos no que está escrito em Neemias, será que o que Neemias está falando é a centralidade? Baseado em que nós podemos afirmar que esse verso 9 diz a nós que estamos lendo que essa é a centralidade da restauração. Então vamos começar olhando pela parte do que concerne ao tabernáculo. E para isso nós vamos olhar onde o tabernáculo foi instituído. Então vamos abrir Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25, verso 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu mostrar para o modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, primeiro texto. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, aquilo que Neemias está falando nos dias da casa de Deus, no que concerne a sua cidade santa, também é encontrado aqui nos dias da edificação do tabernáculo. Aqui Deus mesmo está falando o motivo de ele estar edificando o tabernáculo. Bem claro. As mesmas palavras, na verdade, nós vimos lá. Para que eu possa habitar no meio deles. E já no verso 9 nós temos o quê? Aquilo que Neemias também lembra. Tem que ser feito segundo a palavra do Senhor. Já no segundo verso, na frente do primeiro aqui. Habitar, então fazer habitar no meio deles. Como isso é feito? Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. Essa é a base do tabernáculo. E esse é o objetivo do tabernáculo. Abra em Êxodo 34. Irmãos, prestem atenção nos textos. Vou rogar para cada um fazer isso. E não perder os versos que nós estamos lendo. Nós vamos ler bastante. 24 versos, na verdade. Então, não perca as palavras que está lendo. Faça um esforço. Eu sei que está tarde, é domingo à noite, mas faça um esforço. Coloquei os textos para ajudar um pouco nisso.
Nós vamos ler vários. E veja a consonância da palavra de Deus e a unificação, concordância, se você quiser chamar, da palavra de Deus. Então vamos lá, Êxodo 34. Vamos ler o verso 9. Isso é Moisés falando, e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Veja se essas não são as palavras de quem? Neemias? Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio, conosco. Essa é uma grande ênfase na vida de Moisés. Sempre rogando a presença de Deus no meio do povo. Consoante com o quê? Com os versos que acabamos de ler em Êxodo 25. Tem a ver com as palavras de Neemias. Porque, por um lado, este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. É exatamente as palavras de Neemias. E toma-nos por tua herança. Então nós temos o coração de Moisés, servo de Deus, como Neemias fala, idêntico ao coração de Neemias, daqueles homens naqueles dias. Em nada colocando a vontade de Deus à margem. Pelo contrário, reforçando a vontade de Deus, habitar no meio do seu povo. Então, ainda que haja pecado e dura serviço, perdoa-nos. Porque essa vontade de Deus não muda por causa do pecado. Continua sendo a mesma vontade, habitar no meio do seu povo. Ainda que Deus tenha que lidar, sim, com o pecado e com a dura serviço do seu povo. Mas a vontade dele não muda por causa disso. Abra em Êxodo, capítulo 40. Versos 33, só a última frase do verso 33, para ganharmos tempo. E verso 34. Assim Moisés acabou a obra, se referindo ao tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Mais um ponto. Fazer o seu nome habitar no tabernáculo, o que isso significa? Significa, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Mais um aspecto. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então nós temos alguns textos dá para juntar e fazer algum quadro no que tange ao próprio tabernáculo, não é mesmo? Aqui nós temos a vontade de Deus. Você sabe que no que concerne ao tabernáculo, e a esse livro de Êxodo, nós estamos no início da Bíblia, no Pentateuco, na Torá, se assim você preferir. 5 livros que de alguma forma contêm toda a revelação do Senhor, em princípios. E nós não podíamos começar por outro lugar, senão por Êxodo mesmo, e pelo tabernáculo. Ele é a primeira demonstração instituída por Deus, clara, do seu povo como lugar de habitação dele. Primeiro lugar. Isso vai crescer na Bíblia, mas aqui é o início. E aqui nós já temos o essencial. A vontade de Deus é habitar no seu tabernáculo. Agora abra Levítico capítulo 26. Ainda dentro do contexto do tabernáculo. Levítico capítulo 26, verso 3, verso 11 até o 13. Então leio o verso 3 e já pulo para o verso 11. Verso 3: Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Verso 11: Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Irmãos, eu só pulei para ganhar tempo, mas você lê esse texto inteiro. Porque na verdade ele vai falar de muitas outras bênçãos referente ao verso 3. Mas veja se não são as palavras de quem? Neemias. Se andardes dos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Neemias está lembrando dessas palavras aqui, lá. Porei o meu tabernáculo no meio de vós. Que linda é essa concordância da palavra. Do que Neemias está falando nos dias da restauração. Como o irmão lembrou em outro dia, 1000 anos depois dessas palavras aqui nos dias de Moisés. Mas isso é tão verdadeiro, e é verdadeiro, porque é a vontade de Deus. Não vai mudar. Esse princípio é básico em tudo que Deus faz. É básico nos dias da instauração da casa de Deus. E é básico nos dias da restauração da casa de Deus. Porque a obra não muda
em essência, a vontade de Deus e a centralidade de qualquer obra, no que tange ao povo de Deus e a comunhão com Deus. Então, que lindo! Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Isso está dentro de qual contexto? Se andardes os meus estatutos, guardados os meus mandamentos e cumprirdes. Que tem tudo a ver com o que meditamos já na última reunião, na vida de servos. Por isso que de uma forma ou outra nós estamos avançando. Então, depois ouça, se possível, a mensagem da semana passada, para isso ficar fresco. Nós estamos avançando naquilo que nós já consideramos que é o caráter que devemos ter. Mas qual é o foco desse caráter, irmãos e irmãs? De Neemias, do povo e nós. Aonde isso vai convergir? Aqui já tem uma chave essencial aonde isso vai convergir. Não é ser servo por ser servo, e não é obedecer aos mandamentos do Senhor por obedecer. Aliás, isso é justificação por obras. Mas porei o meu tabernáculo no meio de vós. Esse deve ser o único motivo pelo qual nós anelamos pela lei do Senhor e por sermos servos dele. Para que ele faça aquilo que ele quer, em primeiro lugar. E aqui está o que ele quer, desde o início. Abra Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio 29, verso 13. Até o verso 15. Para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Irmãos, esse texto ele é tão lindo, e eu vou dizer o que ele é. Ele é a sombra daquilo que estava por vir. Medite nesse texto e veja o que Deus está falando. Minha obra está iniciando com quem está aqui hoje, mas ela vai se estender para aqueles que não estão aqui. Irmãos e irmãs, pensem muito bem, porque eu e você somos esses que não estavam lá naquele dia, mas estamos aqui hoje. Então essas palavras são muito lindas, porque elas são uma profecia da parte de Deus com respeito à sua casa, falando, vai chegar o dia, nós vamos ler esse dia, em que o meu tabernáculo vai ser estendido para aqueles que não estão aqui. Isso aqui já é de certa forma, um apontamento para aquilo que Deus vai fazer. Aponta para o futuro dessa casa. Nós vamos caminhar linearmente nesse futuro, até chegar em nós. Mas que lindo é que daqui no início, no estabelecimento do tabernáculo, Deus está falando qual é a sua vontade. Então guarde essas palavras no coração, porque isso tem tudo a ver conosco. Nós não somos judeus, nós não nascemos na época do tabernáculo. Se isso não fosse verdade, morria o assunto da casa de Deus nos dias do tabernáculo. O que acabamos de falar no início da reunião, que não pode acontecer. Nós não podemos ler esses eventos, ler esses textos da casa de Deus e isolá-los em si mesmos, ainda que eles tenham aplicação nos dias deles, sim. Isso aqui não põe por água abaixo nenhum tipo de interpretação da Bíblia, mas a realidade da casa de Deus não pode ser isolada, nem no tabernáculo, nem no templo, e nem mesmo na igreja, porque na verdade trata-se de um crescimento de uma realidade até completar-se essa realidade num todo. Isso vai ficar mais claro nos textos do Novo Testamento. Agora, o que nós temos para considerar no templo? Nós não temos muitos textos no templo, mas nós temos sim um denso pacote de textos ali na região de 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas, na história de Davi e Salomão. Então vamos abrir alguns textos lá. Em 1ª Reis, capítulo 8. Lembre-se, irmãos, nós estamos verificando se realmente o verso 9 de Neemias é um verso que nos diz a centralidade da obra. Nós vamos chegar a alguma conclusão no final dessa reunião. Ou não é, ou é. Vamos deixar a palavra falar um pouco quanto a isso. Então nós já avançamos, falamos sobre o tabernáculo. Até o momento, irmãos e irmãs, o que Neemias diz lá no verso 9 tem tudo a ver com o que nós vimos sobre o tabernáculo. Não tem nenhuma discrepância dos textos. Se você achar alguma discrepância, você tem um dom extraordinário, porque no português o que está escrito aqui é muito claro as palavras.
Não há discordância no que concerne a manifestação da casa de Deus com respeito ao tabernáculo. Mas e com relação ao templo? O que a palavra diz sobre o templo? Capítulo 8, então, verso 27 e 28. E aí, logo depois do verso 27 e 28, a gente já leu o verso 51 até o 53. Então, verso 27 e 28. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Isso é Salomão falando. Atenta, pois, para a oração do teu servo, olha só a palavra que aparece aí, e para a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvirdes o clamor e a oração que se faz hoje teu servo diante de ti. Então, de novo, será que é muito diferente das palavras de Neemias? O servo orando para que o Senhor atente a sua oração, em favor do quê? Da sua casa. Mas aqui nós temos um avanço, um pouquinho mais, no que tange a casa de Deus, porque agora tem uma coisa a mais escrita aqui. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Isso não está escrito nos dias do tabernáculo, mas está escrito nos dias do templo. E tem a ver com a casa de Deus. Isso é uma pergunta essencial na história da Bíblia. Ela é, na verdade, um dos maiores alicerces da história. Nós já temos uma profecia que lemos, que aquela casa se estenderia para outros. Mas agora a outra pergunta é, que casa nessa terra é capaz de compor uma casa para o Senhor? Isso é trazido nos dias do templo. Embora a realidade é a mesma para o tabernáculo, mas é levantado porque é um crescimento, não só cronológico, mas de realidade espiritual. Nós já temos um passo a mais aqui. E aí no verso 51 até o verso 53, porque é o teu povo e a tua herança. Não é isso que Moisés falou lá em Êxodo? Não são as mesmas palavras? Que tiraste de onde? Da terra do Egito. Não é o que Moisés viu o Senhor falando lá em Deuteronômio? Do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo, de novo, e à súplica do teu povo de Israel. Não é as palavras de Neemias, onde você tem Neemias suplicando, mas você tem o povo suplicando. A fim de ouvirdes em tudo quanto clamarem a ti, pois tu, ó Senhor, os separaste dentre todos os povos da terra, para a tua herança de novo. Como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Que lindo é o casamento desses textos, irmãos e irmãs. Neemias lembra do servo Moisés, aqui Salomão lembra do servo Moisés. E as palavras que Deus fala para Moisés são as palavras que Salomão lembra, que são as palavras que Neemias lembra. Porque a centralidade é uma só. Não se fala da casa de Deus, seja tabernáculo, seja templo, sem essa base. Não importa qual manifestação da casa você queira abordar. E nós vamos focar em uma, a cidade. Já falamos disso na primeira reunião. Porque é essa manifestação que nos importa nos dias da restauração. Mas não importa qual é a forma de manifestação, a centralidade é a mesma. Só por isso nós não vamos errar ao olhar para a igreja como tabernáculo, como templo, como cidade do Senhor. Por isso não vai ser errado. Não é por causa de hermenêutica nem exegese. É porque essa é uma verdade clara e universal dentro da palavra do Senhor. Então veja que lindas essas palavras. Abra 2 Crônicas, adiciona-se um pouco mais. É o mesmo contexto, o mesmo período histórico. Agora 2 Crônicas, capítulo 7. Verso 3. Ou para ganharmos um tempo, vamos ler o verso direto 14 e 15. Então, verso 14, 15 e 16. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Espero que não esteja difícil de enxergar esse ponto, que essas palavras são as mesmas palavras de Neemias e as mesmas palavras de Moisés. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, mais um ponto agora, seu povo que se chama pelo seu nome. Verso 15. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa. Isso é o Senhor que está falando. Agora com relação ao templo. Para que nela esteja o meu nome perpetuamente.
Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Nela esteja o meu nome perpetuamente. O que Neemias fala lá no verso 9? E ali fazer habitar o meu nome. Concordância. Mas Neemias está falando do quê? De santuário? Não, de cidade, de Jerusalém. Ainda que esteja falando da casa, porque o centro de Jerusalém está ali, o altar e o templo, o santuário. Já falamos disso na primeira reunião. Se você lê Esdras, antecede Neemias. Nunca se põe altar e santuário depois de muros. Nunca. Não se pode fazer isso. Nunca. Isso faz todo sentido com a ordem que nós estamos lendo. Primeiro Deus edifica o tabernáculo e o altar. E então Ele permite uma nova manifestação, templo, e traz uma nova porção de realidade nesses dias de Salomão. E aqui nós temos então esses dois textos falando do templo. Mas todos esses textos vão ser explicados na nova aliança. E aí nós vamos gastar a maior parte dos versos. Porque agora nós vamos considerar Cristo e a igreja. E você sabe que Cristo e a igreja é a última e mais perfeita da realidade da casa de Deus. E é ali que nós encontramos a mais linda concordância, por chamar assim. Mas não se apegue à concordância no tipo de concordância que no fim da sua Bíblia tem alguns versos de concordância. Isso é concordância que o próprio Senhor estabeleceu na sua palavra. Nós somos agraciados, o Espírito Santo nos mostrar isso. Nenhum homem pode fazer concordância da palavra de Deus. Nós não escrevemos essa palavra, foi o Senhor que escreveu. Nenhum de nós tem a coragem de chegar no autor de algum livro e falar: deixa eu ensinar para você o que significa o seu livro. Sabemos que o autor sempre sabe mais do que nós sobre o livro que ele escreveu. Então, irmãos e irmãs, concordâncias são muito lindas, mas elas têm que partir do Espírito Santo. Que é Ele que escreveu. Ele sabe o que Ele quis dizer na palavra mais do que nós. Nós somos agraciados de entender isso. Então, graças a Deus pela palavra se explicar e se demonstrar em todo o seu poder e autoridade. Então agora nós vamos considerar o que é mais lindo. Cristo e a igreja. Mas Cristo e a igreja está à parte do templo e do tabernáculo? No que concerne ao que nós lemos? Nós vamos descobrir que não. Abra Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Nós iniciamos o Novo Testamento pensando nesse verso. Porque nós vimos tabernáculo e templo, certo? Temos alguma coisa sobre tabernáculo e templo. Mas agora Atos capítulo 7, no verso 42, ou 44, vamos direto para o 44, até o verso 51. Na nova aliança, após descido do Espírito Santo, nós temos esse irmão, Estevão. E o que ele vai dizer sobre essa casa da antiga aliança? O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Primeiro texto nós lemos em Êxodo 25. O qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Infelizmente nós não podemos ler a miríade de textos que existe, até no meio dos profetas. Nós estamos pulando uma grande porção do Antigo Testamento. E aqui, Estevão lembra de uma parte, que é de Josué e Juízes. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, templo, os dias de Davi e Salomão. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta, que é Isaías: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Eu acho que não poderíamos iniciar o Novo Testamento de uma maneira melhor do que nesse verso de Atos. Porque ele sumariza, resume o que a gente acabou de considerar no tabernáculo e no templo. A realidade e a centralidade permanece. Mas tem uma pergunta a ser respondida: que casa me edificareis? Que casa o ser humano pode fazer para o nosso Senhor habitar? A pergunta feita lá nos dias de Salomão, Estevão lembra dela aqui pelas palavras de Isaías. Não é mesmo? Mas é a casa de Deus. Estevão cita duas coisas aqui, tabernáculo e templo. Então ele
faz o apanhado do Antigo Testamento, traz para o Novo Testamento e põe um ponto. E agora? Que casa me edificareis? Felizmente, nós temos a resposta dessa pergunta. Então agora nós podemos abrir Marcos capítulo 14. De novo, se fosse para citar todos os textos, nós teríamos pelo menos uns 44 textos, mais ou menos, não teríamos tempo para isso. Vamos selecionar alguns. Marcos capítulo 14. Verso 58. Então, Marcos 14, verso 58. Nas denúncias contra Jesus, então é dito assim: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Esse texto se refere a João, então o texto de João, Marquinhos não precisa abrir, 2, 19, 21. O Senhor fala. Na verdade, nós precisamos abrir sim, abra João, mais fácil do que só citar ele. Porque eu quero ressaltar só uma coisa aqui. Em João, capítulo 2, não tenha preguiça de abrir as páginas da Bíblia. Então vamos ler do verso 18, o 19 até o 21. Verso 19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Verso 21, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então é isso que tem relatado do evento. Em Marcos está relatado que falaram sobre o evento. Então a denúncia que foi feita de Jesus, eles colocaram alguma coisa a mais nas palavras. Ou Jesus falou aquilo e não está registrado em João. Seja como for, é verdade o que está dito lá. Nós ouvimos, verso 58 de Marcos, capítulo 14, nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Em João é claro que ele está se referindo ao seu próprio corpo como esse santuário. Mas o fato, irmãos, não foi Jesus que destruiu o templo. Mas ele destruiu sim no que concerne a realidade, tudo o que tinha a ver com casa no templo. Porque quando Jesus vai para a cruz, algo é novo e é refeito. Ou reestabelecido. Ele destruiu qual santuário? João fala, o seu corpo. Mas qual é a consequência disso? Que o templo não é mais a casa de Deus em realidade espiritual. Jesus está fazendo alguma coisa nos seus dias. Está mudando uma realidade, adicionando, levando a realidade da casa de Deus a um novo patamar. Mas por que ele está fazendo isso? Estevão lembrou o motivo dele estar fazendo isso. Porque qual casa feita por mãos humanas suportaria Deus? Essa questão não foi resolvida no Antigo Testamento. Estava em aberto. Mas Jesus resolve isso. Destruir este santuário. Falando do seu corpo, falando da cruz. Então nós temos, na verdade, em Marcos 14, 58, junto ali com João 19, 21, nós podíamos dizer assim: Jesus Cristo é o santuário agora, pela cruz. Uma nova realidade da casa de Deus. Jesus é este santuário. É o que está afirmado em João. Você está se perguntando mais da igreja, mas calma, nós vamos olhando para Jesus ainda na sua vida. E ele é o santuário de Deus. Não temos como olhar para a igreja se não olhar para esse fato antes. O santuário edificado, que na cruz, então esse santuário atinge o ápice da realidade, o quê? Espiritual. Que eu destruí e reconstruirei. Então não morre o texto em destruir, mas reconstruirei. De fato o Senhor fez isso. Naquela morte de cruz e ressurreição. Então nós temos um novo grau de realidade na casa de Deus. O que então nós podemos ver no que tange, na verdade, a Jesus como santuário? Se nós olharmos Hebreus, capítulo 9, nós vamos ter uma palavra muito bonita em Hebreus. Nós voltaremos para esse livro de Hebreus mais vezes, mas por enquanto, Hebreus capítulo 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Então aqui está a explicação dos textos que nós lemos em João e Marcos.
Qual casa suportou a encarnação do Verbo? Não foi o templo. Foi Jesus, o homem Jesus. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. O autor de Hebreus é preciso nas suas palavras. Deixou de ser tabernáculo? Não. Mas existe sim o maior e o mais perfeito tabernáculo. Só que agora tem uma coisa escrita aqui, que responde Estevão na sua consideração. Não feita por mãos humanas. E você lembra que Salomão falou, porque acaso, que casa seria edificada pelos homens? A resposta é nenhuma mesmo. Precisou Jesus vir resolver isso, que nós não íamos resolver nunca. Nada que o homem fizesse, ainda que segundo o modelo de Deus, poderia suprimir essa verdade. Mas em Jesus há sim o perfeito tabernáculo de Deus. Então a palavra aqui, tabernáculo, você lê o verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Feito por mãos, na verdade. Figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, nós temos duas palavras aqui. Santuário, verso 24, e tabernáculo, verso 11. Falando de Cristo. Porque santuário e tabernáculo são, em essência, a mesma coisa. Ainda que você pode considerar cada um deles separadamente para ver algum aspecto. Mas são a mesma coisa. Sempre tenha em mente, não existe 2, 3, 4 casas de Deus. Existe só uma casa de Deus. Que tem crescido na realidade espiritual na palavra do Senhor. Então, nós guarda essa palavra, tabernáculo e santuário. Se referindo a quem? Jesus. Está se referindo a Ele. Agora, o que nós temos em João capítulo 1. Volte lá para o Evangelho. João capítulo 1. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Primeira coisa que aqui tem a palavra glória. Você sabe onde tinha glória também no Antigo Testamento, não sabe? Nós lemos onde ela estava, mas agora ela está nele. No homem, o Verbo que se fez carne. Mas não é esse o destaque que eu quero dar aqui. É na palavra habitou. E eu sei que muitos já ouviram qual é essa palavra em grego. Ela é armou o tabernáculo. Tabernaculou. Se você pegar a Bíblia do Antigo Testamento, traduzida para o grego, a palavra tabernaculou, que essa palavra skaino, é a mesma palavra usada para todas as vezes que a palavra tabernáculo aparece no Antigo Testamento. Então essa palavra aí, skenó, é tabernaculou, armou o seu tabernáculo. Mas isso agora não é com respeito ao tabernáculo de Êxodo 25, é com respeito a Jesus encarnado, ou melhor, Cristo encarnado em Jesus. O Verbo se fez carne e armou o seu tabernáculo entre nós. O que nós vimos no Antigo Testamento? A oração de Moisés, a oração de Salomão, que Deus o quê? Habite entre nós. Nós temos Jesus trazendo a realidade disso. Não é que o que estava lá estava errado. Lá é o início. Aqui é um passo a mais. E que passo sublime é esse? Aqui já é, irmãos e irmãs, o cumprimento da profecia que nós lemos. Aquelas palavras não eram só para eles naqueles dias. E aquilo se estenderia para muitos. E irmãos e irmãs, será que isso não se estendeu para muitos? Não sei se você já viu a distância que nós estamos de Jerusalém, mas eu acho que nós aqui no Brasil, congregando, já seria o suficiente para imaginar que se estendeu para muitos, sim. Burlou toda a dificuldade física, de distância e de povo, por meio de Jesus. Então o Verbo, ele habitou, tabernaculou. E aí você lembra de Hebreus falando o quê? Ele é o quê? O tabernáculo. Não há dúvidas no que está escrito. Você não precisa nem do grego para saber isso. Isso aqui é meramente uma maneira de facilitar a nossa dificuldade. Hebreus já deixou claro, ele é o tabernáculo. Então faz todo sentido que João lembre que ele tabernaculou entre nós. Mas ele mesmo, que é o tabernáculo, ele que é a casa de Deus agora, nós estamos considerando níveis da casa de Deus. Ele mesmo vai falar algo em Mateus, capítulo 16. Também é um texto conhecido. Não se importe muito se você já leu 10, 20 vezes o texto.
Aliás, se importa se você está achando ruim ler o mesmo texto. É um péssimo caminho. Porque esses textos não tem como esgotar a realidade deles. Mas é muito lindo pôr eles todos juntos. Mateus 16. Vamos ler o verso 16 até o verso 18. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, primeiro, quem é a rocha? A rocha é a revelação que Pedro recebeu. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Essa é a rocha que Jesus está falando. Sim, ele mesmo. Então, sobre esta rocha, qual rocha? A revelação de que tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Se você expandir esse texto para Atos, você vai ver que essa é a visão que Paulo recebeu, na qual guiou Paulo a ser um dos principais edificadores da igreja primitiva. Então é aqui que está a rocha da igreja. Mas espera aí, nós não falamos a palavra igreja até agora. É a primeira vez que ela está aparecendo. E quem está falando a palavra eclésia, igreja? O tabernáculo está falando essa palavra. O santuário de Deus está falando que edificará a sua igreja. Não é lindo isso? O santuário perfeito, o tabernáculo encarnado, feito o tabernáculo entre nós, está falando: eu edificarei a minha igreja. Claro que aqui é o início. Aqui nós estamos no Evangelho. Vai ter muitos textos ainda pela frente para falar o que é a igreja. Jesus está apenas semeando algo aqui. Mas já está semeando tudo que a igreja precisa saber. Ela é fundamentada em quem? No próprio tabernáculo de Deus. Talvez você já está se adiantando na sua mente. Eu sei que a igreja é o tabernáculo. Sim, mas de onde você sabe isso? Nós vamos ver onde isso está escrito. A concordância que diz que isso é verdade. Por enquanto, o que está escrito aqui é que Jesus falou: eu edificarei a minha igreja sobre esta verdade fundamental. Que tu és Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a verdade fundamental da igreja. Então, sobre esta rocha edificarei. Mas, Efésios tem algo para adicionar. No capítulo 2 de Efésios. Porque Jesus semeou algo. E o Espírito Santo, então, o bendito Consolador, vai trazer cada vez mais realidade daquilo que Jesus disse. Então vá para Efésios, capítulo 2. E é um grande desafio falar da casa de Deus sem abrir Efésios. Efésios capítulo 2, verso 19 até o verso 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Aqui está o verso que Jesus mesmo disse na boca de Paulo, por intermédio do Espírito Santo. Quem é a igreja? Lá Jesus falou: eu edificarei minha igreja. Resta a pergunta: mas quem é a igreja? Vós. Vós, está escrito. Então, não sois estrangeiros peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados. Então, esse sois é vós. Está falando para os irmãos de Efésios e para todos os irmãos. Sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, Jesus, a pedra angular, no qual todo o que? O edifício. Mas não é a igreja que é edificada sobre essa rocha? Então a pergunta é o edifício ou é a igreja? E a resposta é: o edifício é a igreja. Se chama lógica linguística. Eu não posso afirmar que o mesmo ponto de afirmação aqui, a igreja vai ser edificada aqui, está afirmado lá em Mateus. Agora eu abro um outro texto da Bíblia falando: não, aqui é o edifício que vai ser edificado. Se o fundamento é o mesmo, o que está sendo edificado em cima é o mesmo. É ilógico, é contraditório falar que não é. Então nós vamos criando uma equação, vamos dizer assim, e vamos começando a igualar as coisas na palavra de Deus. Igreja é edifício, edificados aqui então sobre os apóstolos, profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, o pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o quê? Santuário, dedicado ao Senhor. Então aqui está a palavra santuário, que começou a ser vista onde? Lá no Antigo Testamento. Então, quem é a igreja? É o edifício. Mas quem é o edifício? Cresce como o quê? Santuário. Em lógica, isso é uma equação.
Igreja igual, edifício igual, santuário. Mas quem é o santuário perfeito de Deus? Então nós começamos a entender a realidade profunda da natureza da igreja. Isso é aqui, agora, na realidade pós-descido do Espírito Santo. Mas o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, o Verbo é o tabernáculo, mas Hebreus fala que ele é o tabernáculo perfeito e é o santuário perfeito. Veja como as coisas estão se adicionando, crescendo em realidade. Nós começamos no tabernáculo de Deus, nos dias de Moisés, que já é belo, sublime, já é um grande mistério que o Deus, aquele Deus mesmo, que é a glória, habita no meio daqueles homens. Mas olha onde isso vai parar. Nós já estamos, e não terminou o caminho, está na metade dele. É que o tempo não é amigo nosso nessas horas. Nós já estamos numa realidade em que Jesus é homem, mas é santuário. E que a igreja é feita por homens, salvos pelo sangue de Cristo. Lógico, ele é o fundamento. E são chamados de quê também? Santuário. Cresce para santuário. Quanto a isso, nós poderíamos ler, nós não vamos ler, para ganhar tempo. 1 Pedro 2,5, onde Pedro fala, vós sois edificado o quê? Casa espiritual. Mais uma palavra para adicionar. O que é a igreja? Casa espiritual. O que é o tabernáculo? Nós lemos em Êxodo. Casa. O que é o templo? Casa. Nós não estamos falando de muitos assuntos. É de um só. E se você ler então, não só Pedro, mas ler 1 Coríntios 3,9, o que é dito lá? Edifício de Deus sois vós. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, por favor, não empenhe-se em dizer que isso não é verdade. Para que você não dê murro em ponto de faca, porque é muito claro isso na palavra do Senhor. E eu sei que alguns de nós já sabemos, mas é muito triste saber disso e não considerar a realidade disso na vida da igreja. Por isso que eu falei no início de doutrina, não pode ser sozinho o foco em si mesmo. Nós podemos sair dessa reunião hoje maravilhados com isso. Mas graças a Deus, esse é o capítulo 1 de Neemias. Tem muito para se falar ainda sobre a edificação. Mas é a base da restauração. É o único caminho para nós não nos perdermos no livro de Neemias. Nas aplicações. Isso é um risco tremendo quando se estuda um livro do Antigo Testamento. Começar, vou colocar assim, a viajar nas figuras que estão lá do Antigo Testamento. Mas felizmente, o Espírito Santo é o único que pode trazer entendimento. E ele já está trazendo entendimento sobre o que se trata a obra da restauração. Seja do altar, do santuário ou da cidade de Deus. Mas vamos avançar, nosso tempo é curto. Se, então, nós avançarmos, nós podemos ler 2 Coríntios, porque ali tem um detalhe muito interessante. Capítulo 5, verso 1 até o verso 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. Só aqui, foi um grande condensado já de muita coisa que ele falou. Já juntou um monte de termos que a gente já viu. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Um pouco mais, então, aqui, crescemos um pouco mais na realidade da casa de Deus. Esse tabernáculo, nós já entendemos que é a igreja, precisa ser o quê? Revestido e não despido. Não confunda, o teu velho homem precisa ser despido, mas a igreja de Deus precisa ser revestida. Tabernáculo. Cresce em realidade. Ela é revestida. Se todavia não formos encontrados vestidos e não nus, verso 3, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Está falando da nossa vida carnal aqui. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, porque tem algo da parte, o quê? Já foi dito lá, celestial, que nós ainda estamos recebendo do Senhor. Não podemos dizer que nós somos, em essência, hoje nós aqui na Terra, 100% celestiais.
Por um lado, em essência, somos. Por outro lado, todos nós não carecemos de evidência que temos o conflito da carne. Mas a questão não é essa. A questão é que a igreja de Deus precisa receber aquilo que é o quê? Celestial. Mas não é receber um monte de coisa celestial, é habitação celestial. Claro, ela é a casa de Deus. Então é uma habitação celestial. Ela precisa ser adornada como uma habitação celestial. Romanos capítulo 8. Um processo de filiação. O que é o processo de filiação, irmãos e irmãs? É o processo de revestimento e de formação da habitação celestial. Por um lado, nós já somos isso. Por outro lado, Jesus fala, eu edificarei a minha igreja. Porque é um processo. E no verso 5 nós temos algo essencial, foi lembrado já até mais cedo. Foi o próprio Deus que nos preparou para isto, ortogando-nos o quê? O penhor do Espírito. Aonde aparece a palavra penhor do Espírito? Quando Paulo fala de quê? Filiação. Mas nós não vamos gastar mais tempo nisso. Mas busque depois a palavra e veja isso. Não se fala de casa espiritual sem falar de revestimento, como habitação celestial. E não fala-se disso sem o Espírito Santo. É Ele quem produz isso na vida da igreja. Mas vamos avançar, porque aqui é um aspecto a mais dessa casa celestial. Agora, se a concordância não está clara, então vamos abrir um dos textos mais claros possíveis do Novo Testamento, que é 1 Timóteo 3, verso 15. Mais um texto. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Pronto, pode ler o próximo texto, porque tenho que explicar. Essa é a igreja, aquela mesma igreja, eclésia em grego, que Jesus fala assim, eu edificarei a minha igreja. Olha que lindo. O tabernáculo mais perfeito de todos, falando, eu edificarei a minha própria casa. Porque a igreja é a casa de Deus. E Jesus é Deus. Que esfera de união que você encontra nesses versos. De repente, esse monte de assunto, casa, templo, tabernáculo, santuário, igreja, corpo de Cristo, um monte de coisa. Não é um monte de coisa, irmãos e irmãs, é uma coisa só. É um Deus só, é uma comunhão só. Se você for parar para pensar o nível que Deus coloca os seus santos junto com Ele, nós não aguentaríamos nem continuar essa reunião. E entender o aspecto de santidade, profundidade da igreja. Mas vamos avançar, porque nós temos uma pergunta que foi aberta lá em Neemias, no capítulo 1. Então aqui nós temos uma clareza, de certa forma é uma ilha de entendimento, vamos dizer assim, que surge no meio de um monte de texto. Ele conflui um monte de texto nele só, e explica um monte de coisa, esse verso. Mas aí nós podemos abrir Hebreus de novo, capítulo 12. E não, irmãos, eu não deixei aqui um espaçozinho errado. Vai entender o porquê que nós vamos abrir Hebreus, nós vamos verificar outra coisa agora em Hebreus. Porque nós de alguma forma já tivemos uma grande carga, vamos dizer assim, de texto, para entender que casa de Deus, santuário de Deus, templo de Deus, tabernáculo de Deus e igreja são a mesma coisa. E esse coisa com grande reverência. Eu acho que isso está claro já. De forma... Eu sei que isso já está claro muitas vezes para nós, no que nós ouvimos. Não, isso está claro no que está escrito. Não se tem margem para discutir isso. É o que está escrito. É a mesma coisa. Mas não faz sentido. Que pena, porque é o que está escrito. Mas há um aspecto a mais. Hebreus capítulo 12, então. Vamos abrir aí no versículo 21. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e tremo. Irmão, só um parênteses, se você reparar quantas vezes o Senhor precisa lembrar de Moisés, quando ele vai falar da casa dele, já seria um indício. Nós devíamos considerar mais o tabernáculo lá no início de Êxodo. Mas toda vez que a gente vai ler alguma coisa da casa, está bendito Moisés, né? Não é coincidência, irmãos. Coincidência vai ler em outros livros. Isso aqui é a Bíblia. Nós sempre vamos retornar ao princípio do que é o tabernáculo. Então, lógico que Hebreus vai lembrar de Moisés.
Mas agora não é para falar só do tabernáculo e nem só do templo. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. A esse aspecto nós não tínhamos visto até agora. Mas, se nós começássemos por aqui, talvez nós diríamos assim, mas baseado em que nós estamos falando que a igreja é a cidade de Deus? Mas eu acho que a gente já caminhou bastante para começar a fazer aquela equação e juntar as palavras. Tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Qual que é a cidade do Deus vivo? A Jerusalém celestial. Vai unindo quem é quem aí. Sempre que a Bíblia fala de cidade, né, de Deus, ou cidade do Deus vivo, quem é essa cidade? Jerusalém celestial. Quem é Jerusalém celestial, então? E a incontáveis hostes de anjos e a o quê? Universal Assembleia. Mas Universal Assembleia pode significar qualquer coisa. Graças a Deus, o verso seguinte vem para pôr um basta. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, vocês têm se achegado, Hebreus está falando a quem? Quem que vocês têm se achegado espiritualmente? A cidade do Deus vivo, vírgula, essa vírgula é uma adição. A Jerusalém celestial. A incontável hoste de anjo, a universal assembleia e a igreja. Aqui nós temos igreja e cidade celestial no mesmo lugar. Jerusalém celestial no mesmo lugar. Universal assembleia. Claro que é a universal assembleia. Trata-se de todos os santos, todos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Termo muito lindo esse, né? Primogênitos arrolados nos céus. Fala muito de quem? Dos próprios santos, né? Uma característica dos santos aqui. Não temos tempo para considerar ela. Mas aqui nós temos igreja e cidade, no mesmo verso. Nós avançamos um pouco mais. E vamos para Hebreus 11. E você vai ver que nós não lemos um texto isolado em Hebreus. Mas que de todos os livros do Novo Testamento, com exceção do Apocalipse, nós vamos chegar lá, é um dos livros que mais cita o termo cidade. Você vai abrir Hebreus, capítulo 11, verso 10, você vai ler assim, com respeito a Abraão. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Mais um ponto, então, agora. O que é essa cidade? A igreja. O que tem para falar-se sobre essa cidade? Que tem fundamentos. Nós já vimos Mateus 16, qual é o fundamento? Da igreja e da casa de Deus. Só que é o mesmo fundamento da cidade de Deus. Então nós começamos a lembrar que Neemias é na época de restauração do quê? Dos muros de onde? Jerusalém. Da qual Deus é o arquiteto e edificador. Verso 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou o quê? Uma cidade. E ela é o quê? Segundo o início do verso, celestial. Deus poderia ter preparado tanta coisa, não é mesmo? Não, mas Ele preparou uma cidade. Porque, irmãos, quando você pensa em habitação, ainda que os sacerdotes eles viviam trabalhando no templo, aonde os cidadãos do povo de Deus habitam? Não é dentro do altar, nem dentro do templo. Onde o povo mesmo habita. Ainda que os sacerdotes se acheguem no templo. Eles habitam aonde? Na cidade. Então tem tudo a ver com a habitação. Na cidade. Nós não vamos ler os textos, mas Jesus fala em João 14, 16, 17, sobre o quê? Vou preparar-vos lugar. Obviamente não é lugar no céu. Mas é lugar. Lugar o quê? Na minha casa o quê? Na minha casa é muito o quê? Morada. Lugar. Tem tudo a ver com cidade. Hebreus está explicando isso. Hebreus 13, verso 14. Nós estamos em cima do nosso tempo. Nós precisamos concluir todos esses textos. 13 e 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Qual que é o indício que está nesse texto? Que há uma edificação. Algo que está sendo feito, mas ainda não foi concluído. Certo. Se nós pensarmos novamente naquilo que nós recordamos lá em João capítulo 1. Então, nós lemos João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou.
Então guarde tudo que nós temos meditado. Aqui nós já vimos que a igreja é a cidade, mas de forma bem sutil. Só que a palavra tem sim as nuances maravilhosas dela. Por quê? Em João capítulo 1, verso 14, o verbo tabernaculou entre nós, skeinos, é a mesma palavra que nós lemos aonde? Apocalipse, capítulo 7. Segure rápido, está acabando já, mas não vou deixar ler Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7, verso 13 até o 15. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aqui está a palavra então. No original está escrito da mesma gramática e semântica de João. A mesma maneira que está conjugado em João grego está aqui. Ou seja, ele tabernacula no meio desses. Irmãos, não se ocupe com pré e pós tribulação aqui. O fato é que está escrito que existem esses que se vestem de vestiduras brancas, lavaram as suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro. Não é uma questão de quando isso vai acontecer. É uma questão que existem esses que lavaram o quê? As vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro. Isso é uma realidade de todos que receberam do sangue de Cristo. Todos. E essa é a razão porque se acha diante do trono de Deus e serve de dia e de noite no seu santuário. Certo? Se parasse aqui já seria excelente. Nós servimos o santuário de Deus. Não, mais do que isso. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. No original é aquele que se assenta no trono tabernacula no meio deles. Arma o seu tabernáculo no meio deles. Exatamente o que está escrito em João capítulo 1, verso 14. Exatamente. Sem diferença alguma. Só que agora é Apocalipse. Falando também dos mesmos santos. Mas agora não é mais o verbo se fazendo carne numa terra e tabernaculando nessa terra. Agora é o Deus que se assenta no trono, tabernaculando no meio daqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Irmãos, nós começamos em Êxodo, nós estamos em Apocalipse. No final, não no início. A realidade aqui é muito maior. Apocalipse não é livro de coisa ruim que vai acontecer. Não é profecia do que vai acontecer. Apocalipse é o ápice da realidade espiritual. Você não consegue abrir Apocalipse e enxergar isso? Meu irmão, minha irmã, repense como você abre esse livro. Tem profecia, mas aqui tem realidade espiritual no ápice dela. Tanto na manifestação de quem Jesus é, que ele vai ser exaltado no céu, e Apocalipse descreve essa exaltação do Cordeiro, mas aqui também descreve quem é a igreja de Deus, no ápice da sua realidade. E aí, nesse contexto, nós temos a mesma palavra de João, capítulo 1. Tabernaculou. Irmãos, nós começamos a falar de tabernáculo em Êxodo 25. Nós estamos em Apocalipse e ainda estamos falando de tabernáculo. Porque isso toca a centralidade do coração de Deus. Abra Apocalipse, capítulo 13. Verso 6. Só mais um pouco, irmãos, vou acabar. Nós deveríamos ter terminado 9h15, 9h20, vamos um pouquinho. Capítulo 13, verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. A saber, os que habitam no céu. Quem é esse tabernáculo? Os que habitam no céu. Abre Efésios, capítulo 2. Segura seu dedo em Apocalipse, nós vamos voltar. Efésios capítulo 2. Acredito que alguns já sabem até que texto vou ler. Verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Volte para o Apocalipse.
abriu boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Irmãos, isso é muito lindo. E é muito profundo. Não vamos ver quem é esse que está difamando, a questão não é essa. É a questão que o Deus que foi difamado, o tabernáculo também foi difamado. Mas quem é esse tabernáculo? Os que habitam no céu. Mas quem são os que habitam no céu? Isso é Efésios capítulo 2. Então, se está em dúvida quem são aqueles que alvejaram as suas vestiduras no sangue, mas será que são os pós, antes da tribulação? Leia Efésios e responda a pergunta. Porque lá está falando do que no capítulo 2, lá no verso 6? Especificamente do que? Da obra de Cristo por nós. Mas em um contexto amplo, contexto do tabernáculo de Deus. Você sabe que Efésios fala disso. No aspecto coletivo, eleitor da vontade eterna de Deus. Mas nós estamos em Apocalipse. Nós estamos vendo a mesma coisa. Mas, capítulo 21 de Apocalipse. Nós chegamos então, finalmente. Você está cansado? Calma, já está acabando. Finalmente. É claro que o verso de Apocalipse seria o que mais explica. Claro, porque é o livro que fala, que inicia com João falando assim, revelação de Jesus Cristo. Sim, o mesmo Jesus Cristo que é o tabernáculo perfeito de Deus. Mas o que ele revela no capítulo 21, depois de todos os textos que nós lemos, irmãos e irmãs. Verso 2. Vi também a cidade santa. Já inicia-se assim. Vi também a cidade santa. Ora, você lembra de Hebreus? Já foi falado o que é a cidade santa. É a Jerusalém celestial. Mas não se preocupe se você não aceitou essa explicação. E aí em Apocalipse isso fica claro. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. É claro, onde Efésios falou que nós estamos? Nas regiões celestiais. Ela não pode vir da terra. Mas talvez você pense, mas nós estamos na terra. Pois é, mas acho que só isso já devia perceber a realidade disso aqui. Desce do céu, da parte de Deus. Certo. Que mais? Ataviada, como noiva, adornada para seu esposo. Mas, irmãos, nós sabemos quem é a noiva de Cristo. Porque nós, nessa noite mesmo, confessamos que viemos aqui partir o pão e o cálice, como noiva, que ama o seu noivo. Só que Apocalipse enxerga ela como cidade de Deus. E então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus, com os homens. Irmãos, vocês lembram que nós lemos no início da reunião? Lá na Antiga Aliança. Deus habitará com eles. Nós iniciamos com isso em Êxodo. E terminamos com isso. O tabernáculo de Deus, a cidade de Deus. Está tudo aqui, irmãos e irmãs. Tudo aqui. Um dos últimos capítulos, dos últimos versos da Bíblia. Deus habitará com eles. Finalmente. Lembra daquela angústia de Estevão? Como que Deus vai edificar o santuário para ele? Quem vai edificar? Eles serão o quê? Povo de Deus. As palavras que lá no Antigo Testamento. Espero que os irmãos tenham esquecido já os versos, porque nós lemos muitos versos hoje. Parece que eu estou lendo um verso do Antigo Testamento. Tabernáculo de Deus, habitará com eles, povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa é a oração de Moisés. Aqui nós temos a cidade, que é o quê? O tabernáculo de Deus. Que é o quê? A noiva. Que é o quê? A nova Jerusalém. Mas quem é a noiva? Quem é o tabernáculo? A igreja. Mas quem é o tabernáculo de Deus? Cristo. Porque Cristo e a igreja são um só. Mas agora, qual que é a suma conclusão da Bíblia?
daquilo que iniciou como um tabernáculo, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Inicia-se aqui, um tabernáculo. Ele cresce, ele cresce, ele cresce. E aquele grande ápice desse crescimento é a vinda do Verbo em forma de carne. Mas ele ainda cresce, e cresce, e cresce, em realidade, em tudo, até se tornar a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu. Irmãos, faltam palavras para descrever essa linha que nós traçamos, literalmente do início ao fim da Bíblia. Então, sim, as palavras de Neemias, capítulo 1, verso 9, são a centralidade da restauração. Sabe por quê? Porque essa é a centralidade de tudo que envolve povo e casa de Deus. Neemias está lidando com uma cidade. Então essa ainda é a centralidade daquela restauração. Porque cidade, tabernáculo, templo, igreja são um só. Nunca houveram mais de um e nunca vai haver. Se nós vamos considerar a cidade nos dias de Neemias, irmãos e irmãs, a necessidade dessa cidade é a mesma do tabernáculo, é a mesma do templo, é a mesma de quem? Da igreja. É a mesma. Se nós encontrarmos, e vamos encontrar, algumas necessidades na cidade nos dias de Neemias, é a mesma necessidade na igreja, porque elas são a mesma. Não, mas uma está no Antigo Testamento. Sim, mas o que você esperava? De um crescimento de realidade espiritual. Nós não podemos abrir o livro de Neemias e ver algumas coisas para Neemias e algumas coisas para nós. Tudo o que Deus tem para nos falar sobre Jerusalém é aplicado à cidade celestial, que é o tabernáculo, que é a igreja, que é a noiva. Essa é a centralidade da restauração, daquilo que Deus está fazendo. Não é a restauração em si mesma, é a centralidade da restauração. Contida em quem? No perfeito tabernáculo, Jesus Cristo. De alguma forma, de trás para frente, de frente para trás, tudo converge em um lugar só. Cristo, o Filho do homem. Mas também na igreja, se nós particionarmos Cristo da sua igreja, nós fragmentamos a Bíblia inteira. Eles são, por causa de Cristo, um só. Por isso nós temos o templo, o tabernáculo, mas temos a cidade, e eles são todos manifestação de uma só igreja. Então não se preocupe, quando nós falarmos da cidade de Jerusalém, nós estamos falando da igreja. E quando nós falarmos daquele santuário em Esdras, se falarmos dele, também estamos falando da igreja de Deus. Porque é a cidade de Deus. Mas em aspectos diferentes. Mas, irmãos e irmãs, eu gostaria muito nessa noite que nós não perdêssemos, não é a semelhança, é a mesma, ou as mesmas palavras que aparecem em Êxodo, aparecem em Levítico, aparecem em Deuteronômio, em 1 Reis, em 2 Crônicas, nos Evangelhos, nas Epístolas de Paulo, na revelação de Jesus Cristo, o livro de Apocalipse, as mesmas palavras. Você reparou nisso? Nessa 1h15 que nós temos aqui? Essas palavras que vêm e voltam, mas são as mesmas. O que nós vamos fazer nesse livro de Neemias, se nós perdermos isso? Não sei, mas não vai ser benéfico para a igreja. Se nós acharmos bonito a edificação dos muros, e não enxergarmos que esses muros pertencem à cidade, que é a igreja de Deus. Não é qualquer coisa, muro, porta, torre. Aliás, isso devia nos trazer um sentimento de angústia, de ver Neemias falando assim, a cidade está em ruína. Quando nós pensamos na realidade espiritual dessa cidade, devia nos trazer um revertério, de imaginar que alguém algum dia tivesse a possibilidade de falar assim, a cidade está em ruína.
devia nos deixar realmente muito tristes de pensar que essa cidade que está sendo edificada, pode ter muros que não estão levantados. É muito triste aquelas palavras de Anani para Neemias. Os que estão lá estão em miséria. Irmãos e irmãs, imagine falar isso do povo que habita nessa cidade. É por isso que é seríssimo a restauração dos dias de Neemias. Porque é dolorido, é afrontoso, é um absurdo pensar que alguém pudesse vir de Jerusalém e falar a miséria, há muros quebrados, ao opróbrio. Que Deus tenha misericórdia, como já tem tido da sua igreja. Mas nós não podemos olhar para aqueles princípios sem a centralidade que rege o processo de restauração. E creio que, com os textos que nós abrimos, está claro que as palavras de Neemias são, sinceramente, irmãos e irmãs, as mesmas palavras de Moisés e de Salomão, sim, são as mesmas palavras de Jesus, são as mesmas palavras de Paulo, de João e de todo homem que algum dia se levantou nessa igreja para pregar a palavra do Senhor. Porque essa é a única voz do Espírito Santo. Aquela oração de Neemias não é de Neemias particularmente, não é uma oração do Antigo Testamento. São palavras que permeiam em essência a vida e a realidade da igreja. Sem isso, nós não iremos avançar na edificação dos muros. E nem faz sentido se eu não enxergo os muros da cidade de Deus. Nós vamos edificar muro do quê? Da Assembleia? Da minha vida? Das muitas assembleias? Fragmentamos a visão de algo que é um fio de ouro contínuo na Bíblia, na palavra de Deus. Deus é sua casa, e essa casa tem muitos nomes: templo, tabernáculo, cidade. Nós lemos e não vamos ler, nós estamos terminando. O Apocalipse, no capítulo 22, fala de novo dessa cidade. Irmão, se você notar, do capítulo 21 até o 22, que são os últimos 2 capítulos de Apocalipse, se enfatiza tanto a cidade. Ela é aquilo que, na primeira reunião, falamos, um produto final, o ápice da manifestação daquele pequeno tabernáculo que iniciou-se lá em Êxodo. Ou seja, todos os princípios que estão em Êxodo são os mesmos nos dias do templo, que são os mesmos nos dias de Neemias, que são os mesmos nos dias de Jesus nessa terra, que são os mesmos nos dias de Atos, que são os mesmos depois de 1900 e poucos anos de igreja, desde que Jesus veio até hoje. Nós não estamos falando de uma nova obra, nós estamos falando da mesma obra que iniciou, está passando por todos os séculos, e o dia que todos os séculos passarem, ela permanecerá eternamente, porque ela é a essência do coração de Deus, que veio da eternidade e vai para toda a eternidade. Nós não estamos abordando um assunto sobre o que a igreja tem que fazer nos dias de hoje. Se você gosta do assunto do eterno propósito de Deus, é isso que nós vamos falar. Se nós sempre que nós vemos os princípios da edificação da casa de Deus como meros princípios e perdermos esse fio de ouro e nem enxergamos aonde a igreja está de fato e nem para onde ela vai, nós estamos preocupados se com a edificação dos muros, talvez amanhã a igreja vai evangelizar melhor, se nossas vidas vão ser mais santas. Não, irmãos, existe uma cidade celestial que desce do céu, aonde está o trono de Deus. Desse trono flui o rio de água viva, e esse rio de água viva passa pela praça, e na praça está a árvore da vida. Esse é o final, o supra-suma, o fim da Bíblia, sim. O fim dos tempos, sim. O fim da perfeição, daquilo que Deus instituiu antes mesmo de Ele criar qualquer coisa. Então o assunto de Esdras e Neemias não é um assunto de coisas que vamos fazer na igreja, mas é como o assunto
O assunto é, em essência, como essa centralidade vai trazer a restauração. Então, irmãos e irmãs, se nós temos centralidade, não temos restauração, nós não temos centralidade. Nós achamos que temos, mas não temos. Não em essência, não em profundidade. Podemos ter um conhecimento da vontade de Deus e da centralidade. Mas, deixei dessa forma, Deus pode iniciar a restauração, que toca os princípios da vida cristã, em todos os aspectos, governamentais e testemunhais de Deus. Baseado em quê? Em princípio? Nós vamos nos perder nos princípios. Baseado em governo? Também não vamos entender o governo de Deus. Vamos refutar o governo de Deus. Testemunho? Testemunho do quê? Então, logo nós iniciarmos, vamos começar a dar testemunho de nós mesmos. Sem a centralidade. E nós, então, tivemos esse longo tempo hoje para verificar qual é a centralidade da casa de Deus e Deus. Qual é a centralidade dos dias de restauração. Sem isso, e sem o caráter que abordamos na outra reunião. Ou seja, sem o capítulo 1, não tem capítulo 2, 3, 4, 5. Então, que o Espírito Santo nos ajude a reter essas palavras. Vamos orar, passamos muito tempo, mas era necessário concluir todos os versos. Ó bendito Pai amado, te agradecemos por estarmos aqui. Somos gratos porque a sua palavra é santa, perfeita, pura, eficaz, e ela acima de tudo é celestial e espiritual. Por isso, ó Espírito Santo, suplicamos a Ti que revele essa palavra em nosso coração. Transforme nossas vidas, abre nossos olhos, mais do que ensinar-nos, ó Senhor. Dê-nos a visão celestial de quem Deus é e aquilo que Ele deseja. E que isso sirva, ó Senhor, na Tua igreja, para que Tu restaure e edifique-a, para que o Senhor volte e reine no nosso meio. Que o Senhor adorne a Sua noiva, edifique a Sua cidade, o Seu santuário. Faz isso em nossas vidas, ó Senhor, para a Tua honra e glória. Amém.